programa de hoje começa com um assunto que interessa muito a quem tem gato em casa. E é por isso que eu estou recebendo aqui Alexandre Rossi, nosso especialista em comportamento animal. E que é nosso parceirão aqui, né, do É de Casa, e que já encarou vários desafios com os cães. A gente já mostrou um, inclusive, recentemente aqui. Que desafio, hein, Rossi? Sim. Esse eu nunca vou esquecer, vai estar no meu currículo ali, meu e seu. E ganhou uma missão agora no mundo dos gatinhos, né? Essa ideia, na verdade, desse bate-papo que a gente vai ter hoje aqui, com dicas que ele está trazendo pra gente, veio, na verdade, de um pedido de ajuda de uma telespectadora nossa, a Lívia, de Belford Roxo, que fica no Rio de Janeiro. E ela estava tendo problema com os gatinhos em casa, né? Um problemão, digamos assim, né? Porque não era só um gatinho, eram alguns gatinhos. E quem geralmente tem alguns gatinhos costuma ter esse problema. Então tem dica aí até para quem tem só um gato, mas para quem tem mais gatos é mais válida ainda. Vamos ver qual é esse problemão? Pode mostrar. Sou professora, tenho 4 gatos. Essa daqui comigo é a bolinha de pelo, a mais ciumenta e implicante da casa. Então, eu venho passando por alguns problemas de urina dentro de casa. Eu gostaria muito e peço ajuda do programa para enviar um especialista. Olha o que eu acabei de jogar fora. Chinelo do meu marido. Fizeram já pipi algumas vezes, o chinelo está com um cheiro insuportável. Meu marido não quer mais, já brigou comigo. O urso da minha filha. Cansei de lavar esse urso, já não tem mais jeito, agora estou deixando ele no sol e vou dedar ele para os gatos brincarem, porque eu já desisti de colocá-lo dentro de casa. O tapete da cozinha, coloquei ontem à noite, já precisei lavar porque fizeram xixi. E sem falar nos rabos da casa, que todos eles são demarcados. Olha, essas manchinhas assim são urina seca. A Ágata, minha segunda filha, que acabou de fazer esse xixi. A gente se coloca na situação ali da Lívia, né? Não deve ser fácil. Ela, inclusive, citou ali o marido, né? Tem toda uma questão familiar também envolvida. Ou seja, mais uma missão difícil para você, sim, obviamente, né, Rossi? E para quem viu as imagens, não viu, porque não dá para ver o cheiro, né? Mas estava com bastante cheiro ali no nosso percurso por dentro da casa dela. Exatamente, Rossi está falando isso porque eu fui até a casa da Lívia e levei ele comigo, obviamente, né? Meu parceiro lá já de resolver esses problemas aí quando o pessoal pede ajuda. Vamos ver como é que foi essa visita? Pode rodar e daqui a pouco a gente conversa mais. Tudo bom, Lívia? Oi, Lívia! Prazer, obrigada por tudo ter bom? vindo. Tá aqui quem vai resolver todos os seus problemas. São 4 gatinhos que a gente tem. Primeiro chegou quem aqui? A bolinha de pelo. Bolinha de pelo. Depois? A Ágata. A Ágata. Depois? Johnny. O Johnny. E a amarelinha. O Johnny é o único macho aí na casa. E quais são as peças da casa que eles mais fazem? Meus tapetes. Os tapetes estão aqui, inclusive, já foram lavados hoje. O urso. Ah, por isso que esse ursinho tá aqui? Foi a primeira coisa que chamou a minha atenção. Ele já está seco, mas estou deixando tomar um pouquinho de sol. Mas você viu eles fazendo fora? Ou quando você chega no ambiente, você já viu o xixi lá? Olha, eu já presenciei situações da Ágata e da bolinha de pelo. Já vi várias vezes. Da amarelinha, não. Ela faz na caixa de areia, mas ela tem essa questão de ficar gotejando. E eu já percebi algo que parece ter um comportamento de macho, queria até saber dele. Ela fica esguichando a cauda, assim, perto dos móveis. E eu não sei se ela tá tentando... Amarelinha. Amarelinha. Tem gente que teve a vida inteira gato e não viu nunca esse comportamento, que ele é muito comum. Ainda mais para quem tem mais gato, que é o seguinte, a demarcação. A gente chama do xixi borrifado, xixi em spray. E aí o gato, ele levanta bem o rabo, normalmente treme o rabo, e o xixi, em vez de sair para baixo, sai em forma de spray, e geralmente em superfícies verticais. Então, geralmente em parede, uma sacola, uma mala, alguma coisa. Geralmente é demarcação com estresse. E tem outros gatinhos que acabam vindo aqui no seu quintal também? Tem. De rua? Os gatinhos dos vizinhos e os gatinhos que vivem na rua. E acabam aqui no quintal da sua casa? Eles entram, já presenciei alguns dentro de casa comendo ração. Às vezes eu percebo urina sempre nas portas, nas entradas da casa.
Eu não abro o quarto, porque se eu abrir a janela, eles entram. Se eu abrir a porta, eles entram. Aí o quarto fica aqui sem oxigênio. Eles entram e aí fazem... Então, quer dizer, fazem xixi aonde? Eles fazem xixi pelo chão. Se tiver um travesseiro no chão, eles fazem um travesseiro. Se o urso cair no chão, eles fazem em cima do urso. Mas eles gostam muito de vir nesses paninhos aqui assim. Fazem, aí depois ciscam e fazem uma trouxinha. Então, quando eu acordava e encontrava a trouxinha, eu falei, pronto. E às vezes não só xixi. Você foi pedir nossa ajuda. Exatamente. Bateu um certo desespero. Passou pela sua cabeça desistir? De ficar, de ter os bichinhos dentro de casa? Eu pensei em doar a bolinha de pelo ou a amarelinha, que são os dois conflitos maiores que eu já percebi. Mas ninguém da família quis. Dá problema em casa com o maridão? Dá. Dá, Muita discussão. Parece que eu fico sempre com a culpa. Tá vendo? Você trouxe esses bichos. Olha a casa como é que tá. A gente só vive trabalhando, a gente só vive limpando, a gente não tem sossego aqui. Estou vendo aqui que tem mais de uma caixa, pelo menos, mas eu estou vendo 2 caixas que poderiam ter um pouquinho mais de areia e estão muito perto. Isso aqui conta como uma caixa só. Você teria que ter no mínimo 5 caixas. A estratégia, primeiro, é pecar pelo excesso. A gente vai colocar um monte de caixa. Então, 5 caixas do lado de dentro da casa e 3 caixas do lado de fora. Tem estudos que mostram que o gato não gosta quando a gente deixa muito fininha a camada de areia. E uma outra vantagem de deixar um pouquinho mais grossa é que quando o gato faz o buraco, acaba sempre voltando um pouco de areia para cá. E isso faz com que diminua a chance da urina ficar impregnada na caixa. E você vai observar se os gatos estão usando. E é legal que está longe da comida e da água, porque às vezes também eles não gostam de usar o banheiro ou comer onde eles usam o banheiro. Posso jogar fora esse leite? Ai, pode. Eles são viciados em leite. É leite de vaca para gato. O gato está preparado para um leite com menos lactose, menos caseína do que o leite de vaca. E vários animais, inclusive os mamíferos que tomam leite quando são pequenos, podem desenvolver intolerância à lactose. A água do lado da comida, a gente acha que fica bonitinho, é o que todo mundo faz. Sim. Mas o gato gosta de água em grandes superfícies ou água corrente, porque tem menos chance de estar contaminada. Como que normalmente eles sabem que está contaminada? Pelo cheiro. A ração, ela também solta um cheiro. Quando vem o gato tomar aqui, já não está do jeito que instintivamente ele gosta de tomar, mas com o cheiro da ração. Então ele vai tomar muito menos água do que ele deveria. O que você tem planejado? O que eu tenho planejado é tentar entender o que está acontecendo, coisas que a gente não vê. E com gato é muito comum. Então, eu estou com uma mala cheia de câmeras para a gente colocar e gravar, para tentar pegar esses comportamentos. Analisando as imagens, aí a gente começa a fazer as modificações. Boa sorte, Rossi, para você. Você sabe que eu confio em você. Certo? Vou te falar, Rossi, eu acho que essa primeira visita, ela já foi bem esclarecedora e eu acho que foi, do ponto de vista, assim, psicologicamente falando, para a própria Lívia, eu sei porque eu estava ali acompanhando, conversando com vocês e observando ao mesmo tempo, foi animadora também, porque eu acho que ela foi vendo coisas que ela não fazia na casa dela, você foi ensinando, por exemplo, entender o tipo de xixi do gato. Foi o pulo do gato, aí fazendo um trocadilho, eu acho que ela, de uma certa forma, ela realmente ela não sabia, eu não sabia também, aprendi junto, e eu acho que isso já... para ela já foi algo esclarecedor e já foi uma grande ajuda. Você deve ter sentido isso também. Com certeza, com certeza. As pessoas acham que o gato e a maioria dos animais só fazem xixi para se aliviar. Né? E que podem fazer em qualquer lugar, então que você decida. E não é bem assim. Você pode até prejudicar a saúde deles se você não souber ou entender algumas coisas sobre o comportamento deles. O motivo, né? Você falou da demarcação, da necessidade, quer dizer, são tipos diferentes mesmo, né? Sim. Entender o comportamento dos gatos faz toda a diferença. Por exemplo,
a situação da água, né? Os gatos, eles tomam água, eles gostam de água de um determinado jeito, como eu dei a dica no vídeo. Eles gostam de água ou corrente ou em grandes superfícies. Se você não dá água desse jeito, a chance de formar, a gente chama urólitos, que é na verdade pedrinhas, né? Na urina é muito mais comum. E aí o gato sente dor, ele pode desenvolver cistite, aí ele começa a fazer xixi em mais lugares. E tudo isso dá pra gente ver no vídeo, por exemplo. Em termos de comportamento. Agora, essa importância, né, da quantidade dele ingerir água e a gente ter a noção dessa diferença da quantidade de água, você consegue mostrar para a gente exemplificar melhor isso? Sim. Uma das coisas que acontece é da solução supersaturada. Então, se você colocar a mesma quantidade de sal, e na urina tem sal, né, de todas as espécies, se a gente colocar a mesma quantidade de sal e colocar mais ou menos água, em um deles, você não vai conseguir, você vai misturar, não vai conseguir dissolver todo o sal, dependendo da quantidade. E na outra aqui, a gente conseguiu, eu coloquei a mesma quantidade, só que muito mais água nesse, né? Então aqui, se a gente olhar no fundo, talvez não esteja tão fácil de ver, a gente vê algumas pedrinhas. Essas pedrinhas, quando ela vai passar pelo menos... Ela fica mais rosada também. Isso, quando ela vai passar pelo canalzinho, né, uretra, ela pode irritar, pode machucar, pode desenvolver infecção por causa disso. E aí o gato vai começar a fazer xixi mais vezes, em mais lugares e em posições diferentes. Então isso pode explicar parte do problema. Então saber dar água para o gato já é uma super dica. É uma excelente dica. Outra coisa que vi que você ali, logo que a gente entrou também, você chamou atenção com relação ao leite. E ela tinha algo como assim, um simbolismo ali, ela tinha algo como dar carinho ao gatinho, era dar um leite, né? Como você dá um leite para um filho, né? Então ela estava achando que estava fazendo uma coisa excelente e aí você ensinou também para ela que ali de jeito nenhum, leite nem pensar. E Patrícia, e às vezes isso é uma coisa assim tão simples, não dá leite. No final das contas, ela falou que foi a coisa mais difícil. Ela falou, eu tô sofrendo. Desapegar do leite. Eu tô sofrendo porque eu não posso dar esse carinho para eles. Aí eu dei algumas outras dicas, tipo uma comida às vezes mais pastosa, que eles gostam mais. Eu dei algumas outras dicas, mas ela estava sofrendo. E a outra ideia que eu achei muito bacana, quando a gente estava lá nessa primeira visita, foi quando você disse, vamos instalar umas câmeras aqui para sentir o comportamento dos gatinhos e também ajudar de uma certa forma, né, a encontrar uma boa solução aí para o problema da Lívia. E a gente fez isso, né? A gente instalou a gente, que eu digo ele, né, gente? Como trabalho em TV em equipe, eu já falo a gente, mas quem instalou as câmeras foi meu amigo Rossi. Vamos ver então o resultado. A gente tem as imagens captadas por essas câmeras, instaladas lá na casa da Lívia, para acompanhar o comportamento dos gatinhos. Vamos ver? Pode rodar aí as imagens para a gente, para os nossos telespectadores assistirem. Olha aí. Estamos vendo os gatinhos. Então, a primeira coisa, a gente vê como eles são desconfiados. Então, a gente não deve substituir as caixas de uma vez. No primeiro dia, os gatos não queriam usar, estavam com medo. O que é esse negócio estranho aí? Né? E a amarelinha, a gente descobriu através das imagens que ela tem uma cistite ou algum problema urinário sério. Ela fica, por vezes, 2 minutos tentando fazer xixi, tadinho. E não consegue. Né? Fica com dor, né? Cistite, na verdade, isso aí, a bolinha de pelo, por exemplo, ela fez xixi no enterrou. Ou aí, o que eles estão fazendo? Eles estão demarcando, eles não estão querendo enterrar, né? Quando eles demarcam, é quase que um comportamento com xixi, é um comportamento de agressividade. Falando em agressividade, a gente descobriu que tem gatos da vizinhança que entram e batem nos gatos dela, inclusive, e também fazem xixi. Ou seja, se ela seguisse o que o marido dela falou, por que você pegou esses gatos, se livra dos gatos? Os xixis iam continuar e o cheiro em volta ia continuar, porque tem gatos da vizinhança entrando na casa dela. Ah, entendi. Então, quer dizer, essa demarcação também tem um motivo. Essa demarcação ali de território dos gatos tem também esse motivo dos outros gatos de fora invadirem a casa dela, o pátio da casa dela. Os gatos, eles estão demarcando o território o tempo todo. Eles podem demarcar como se fosse uma caveirinha, que é esse xixi sem enterrar ou na parede. Então, em alguns lugares, eu coloquei ali, ó, por exemplo, em alguns lugares pode ter de outros gatos, né? Já a caveirinha, que é esse xixi em spray. Aqui é meu. Aqui é meu. E aí, quando tem invasão, eles fazem ainda mais esse xixi. Ou eles podem demarcar com um coraçãozinho. O que é esse coraçãozinho? Explica pra gente. É melhor o coraçãozinho, não é? Melhor. Aqui eles produzem determinados feromônios, que são cheiros,
que eles reconhecem como tá tudo bem, é do grupo e tal. Então, quando a gente está em casa e a gente normalmente vai dar comida, eu chego em casa, os gatos eles começam a se esfregar na gente. Então, eles estão fazendo um carinho, mas também eles estão marcando como se fosse com um coraçãozinho. O que você quer é que tenha mais coraçõezinhos na casa e menos estresse. E fazendo isso, eles estão deixando o cheiro deles? É o que, basicamente? Eles estão deixando o cheiro deles. É um cheiro específico aqui, que já foi até estudado, que tem nessa região. Ah, nessa região Nessa aqui? região. Se você reparar, os gatos... Aqui é um bicho de pelúcia, então não dá para ver. Tem menos pelo aqui. Um dos motivos de ter menos pelo é para ficar mais fácil de se esfregar. Ah, que interessante. E aí, olha, uma dica muito rápida. Eu trouxe por exemplo, uma almofada nova para casa, eu quero já colocar coraçãozinho, porque senão o gato vai ver, que estranho. Será que algum gato invadiu? O que é? E ele pode fazer xixi. Então eu deixo o gato se esfregar, ou a gente mesmo se esfrega para mostrar que o grupo já analisou esse objeto. A gente, você fala, o dono da almofada? O dono do gato? Isso, porque o gato, o gato ele já te conhece. Então, se tiver cheiros que ele já conhece, esfrega, passa no gato. Tudo isso vai diminuir com que o gato demarque com esse adesivo. A gente quer esse aqui. Interessante, a gente quer o coraçãozinho, não a caveirinha, entendi. Bom, e aí depois de todas essas dicas, obviamente, Rossi voltou lá quantos dias depois, Rossi? 20 dias depois. 20 dias depois. E a situação ficou sob controle? Olha, pelas câmeras, eu vi tudo que podia estar acontecendo de errado, aconteceu. Né? Mas depois de 20 dias, simplesmente a gente não fez nada além de dar essa dica de esfregar as coisas novas. Então, o tapete voltou da lavanderia, aquele ursão voltou da lavanderia, esfrega, passa no gato. Além dessas dicas, a gente só colocou um monte de caixa de areia e fontes de água. Só. E aí? E o que aconteceu? Vamos ver como é que ficaram os gatinhos da Lívia? Pode rodar. Olá, tudo bem? Tudo bom. Estou de volta. Muito curioso para saber como que estão as coisas. A melhora foi significativa, todos aqui perceberam, né? Tá quase 100%. Eu acho que o que está atrapalhando mesmo são os gatos da vizinhança. Aliás, a gente viu um monte de coisa legal na câmera, viu? Parecia um documentário de vida selvagem. Começando por aqui, Nico. Essa caixinha aqui, ela já existia, né? Ela já ficava posicionada aqui. E estou usando, né? Tá funcionando, tá dando certo. E nunca mais percebi nada fora da caixinha, não. A ideia aqui, olha, a gente deixar lisinho é porque dá para saber se o gato usou ou não. E agora tem um total de 9 caixinhas, né? Tô seguindo as dicas, tô colocando areias de texturas diferentes, qualidades diferentes, porque eu percebo que tem alguns gatos que gostam mais dos floquinhos de cereais, outros mais daquela outra areia que faz aqueles grumos. Primeiro dia, câmera aqui, caixa aqui. Eu vi, se eu não me engano, a Agatha, ela olhou aquilo à noite e aí parece mesmo um documentário. Ela, o que é aquilo? Aí ela foi andando, só vê os dois olhinhos aqui. E aí chega uma hora que ela cria muita coragem e cheira tudo aquilo, mas não entra. Ela demorou alguns dias para ter coragem de... A Agatha é muito desconfiada. De entrar. Eu vi o gato aqui, depois eu quero até que você fale qual que é. Ele entrou aqui na caixa, parou. Ele vai usar a caixa. Sabe o que ele fez? Levantou bem o rabo e borrifou o xixi aqui. E aí eu vi que tem vários gatos borrifando o xixi. Um dos motivos do gato não querer enterrar o xixi é porque é um sinal, né? Então ele pode jogar o sinal na vertical, que é o mais comum, ou ele pode fazer um xixi e não querer enterrar. E eu vi eles fazendo isso, fazendo xixi e não querendo enterrar. E aí depois, sabe o que eu vi? Um outro gato querendo usar a caixa. Aí passou um tempo, o que aconteceu? Ele veio aqui, colocou as duas patas, desistiu, parecia que estava com nojo e saiu. Depois, o que acontece? Tem um gato aqui querendo usar o banheiro e apanha de outro. Isso, às vezes ele está aqui e ele está controlando o território em volta dele. E aí essa caixa fica impossibilitada. O bom é que tendo mais caixas, ninguém fica sem poder fazer xixi.
banheiro, como que foi? Resolvemos colocar essa caixinha aqui. De vez em quando alguém utiliza. Ninguém nunca mais se preocupou em subir em tapete. Na sala tem mais uma. Porque aquele cantinho era um cantinho que de vez em quando, né, tinha uma surpresinha ali. Xixi. Alguns gatos, eles se penduram aqui e o xixi cai para fora. Então, dependendo do gato, a gente coloca em caixa um pouquinho mais alta. O marido ficou bravo com tanta caixa? Não, ele gostou. Ele até ficou surpreso. Lívia, eu não acredito que veio o Alexandre, deu essas dicas e praticamente o nosso problema acabou, né? Amarelinha, relaxada aqui com o urso dela. Dessa vez ela não tá fazendo mais xixi no urso. Tá relaxada aqui, curtindo, dormindo. Ai, que fofo. Esse ursinho é simbólico, né? Sim. Porque ela mandou um vídeo mostrando um problema com base no ursinho. E agora ela lá, final feliz da história. Nunca mais fizeram xixi no urso. E sabe o que eu senti, Rossi? Quer dizer que você provavelmente não encontrou só os gatinhos diferentes, você encontrou uma Lívia diferente, mais aliviada também, né? Porque teve uma rotina diferente depois de tudo isso. Mais né? aliviada e o que eu achei muito interessante, como a gente deu mais opções para os gatos, ela conheceu os gatos melhor. Em 20 dias, ela descobriu quem gosta de fazer xixi aonde, que tipo de areia cada um gosta, quais eram os gatos que estavam invadindo a casa dela, de que vizinhos. Então ela aprendeu um monte de coisa. E ela achou que os gatos não estavam fazendo xixi em vários lugares que estavam e que parou. Por isso que o cheiro, quando a gente voltou lá, estava... Bom, não é que estava bem melhor, não tinha mais cheiro de xixi de Passou gato. a ter controle da própria casa, né? Eu acho que uma qualidade de vida melhor e com a família também, que era uma coisa que preocupava ela, né?